O episódio do bezerro de bronze feito por Gideão, narrado em Juízes capítulo 8, marca um momento de profunda reflexão sobre a fé, a liderança e o perigo de desviar os olhos do propósito de Deus mesmo depois da vitória. Tudo começou quando o povo de Israel, oprimido pelos midianitas por 7 anos, finalmente experimentava alívio e liberdade. Gideão, o homem tímido que havia duvidado de si, tornara-se o instrumento da vitória e conduzia a nação em um novo tempo. Após a batalha, o acampamento ainda cheirava a fumaça e suor de guerreiros, e os ecos das trombetas de triunfo misturavam-se ao palpitar dos corações que ansiavam por paz duradoura. Quando as lanças e trombetas foram recolhidas, algo mais poderoso e invisível começou a lutar dentro de Gideão, o peso do louvor. O povo se aproximou dele dizendo: "Reina sobre nós, tu, teu filho e o filho do teu filho." Gideão, surpreso, soltou um suspiro que misturava humildade e temor. "O Senhor é quem reinará sobre vós", respondeu. Sua voz parecia firme, mas dentro dele um dilema nascia. Ele sabia que Israel era volátil, que o coração do povo se desviava facilmente. Queria manter viva a memória da vitória, queria um símbolo visível que lembrasse a todos que Deus havia lutado por eles. Naquela noite, enquanto o fogo da fogueira lançava sombras dançantes sobre as pedras, Gideão chamou alguns anciãos e soldados mais próximos. "Tragam para mim os pendentes de ouro que tiramos dos camelos dos midianitas", pediu calmamente. Um dos guerreiros levantou a sobrancelha. "Para que, Senhor? Pensávamos em reservar isso para reconstruir as casas." Gideão sorriu, mas havia um lampejo de cansaço em seu olhar. "Faremos algo que nos lembrará de quem nos salvou, não de quem fomos. Um memorial." Ninguém ousou discordar. E assim, o ouro começou a se amontoar diante dele, reluzindo sob as estrelas, como se o próprio deserto respirasse sua cobiça silenciosa. Dias depois, os ferreiros martelavam o metal nas tendas de Ofra. O som do fogo e dos martelos se misturava às vozes que comentavam o feito. "O Senhor Gideão fará um peitoral", dizem. "Algo sagrado", murmurava uma mulher. "Sim", respondia outra, "para que nunca esqueçamos que Deus falou com ele." Mas a linha que separa a lembrança da idolatria é fina. Quando o efode de ouro ficou pronto, belíssimo e cintilante, o povo passou a se reunir diante dele para orar, ofertar, buscar respostas. Gideão não ordenara aquilo, e ainda assim nada fez para interromper. O brilho do ouro começava a ofuscar a lembrança da voz suave do Senhor. Certa manhã, um servo fiel chamado Eliabe entrou na tenda de Gideão. "Meu senhor", dizia ele, abaixando a cabeça, "tenho visto o povo vir de longe, ajoelham-se diante do efode. Alguns de seus filhos já o tocam como se fosse um deus." Gideão franziu o senho, levando as mãos à barba grisalha. "E o que posso eu fazer, Eliabe? Dizer-lhes para esquecer o que foi feito? Destruí-lo seria confusão e revolta." O jovem respirou fundo e respondeu como quem ousava por amor, "Mas mantê-lo é esquecimento do Senhor." Gideão nada respondeu, apenas olhou para fora, onde o sol banhava de ouro as colinas, o mesmo ouro que tinha moldado em sinal devoto e transformado em tropeço. O tempo passou, e enquanto Israel vivia anos de relativa paz, o efode tornou-se centro de atração. Cidades vizinhas enviavam peregrinos que queriam ver o símbolo da vitória. Crianças nascidas após a guerra cresciam ouvindo: "Foi o ouro de Gideão que nos trouxe descanso." O líder, que certa vez ouviu a voz de Deus no lagar, agora ouvia ruídos humanos reverberando como glória desviada. Numa noite silenciosa, ele foi até o altar e ajoelhou-se. "Senhor, sei que nada te escapa. Usei tuas mãos para vencer e acabei levantando minhas obras acima delas. Perdoa o servo que confundiu lembrança com vaidade." Lágrimas caíram sobre o pó. Deus não respondeu em voz audível, mas o silêncio trouxe um peso diferente, aquele que desperta arrependimento sincero. Após a morte de Gideão, as gerações seguintes se esqueceram rapidamente do que Deus fizera. Voltaram a adorar os ídolos de Baal, e o efode permaneceu em Ofra como um lembrete amargo de uma fé que começou pura e terminou turva. Os filhos de Gideão, divididos e temerosos, não herdaram o coração que ouvira o chamado nos dias da opressão.
Apenas histórias ecoavam de como um humilde homem vencera milhares e também de como o mesmo homem permitira que o ouro falasse mais alto do que a obediência. Mas essa história não termina em derrota. Nos registros da fé, o nome de Gideão permanece entre os heróis que creram. Ele aprendeu, ainda que tardiamente, que a adoração verdadeira não precisa de adornos para manter-se viva. O coração humano é o verdadeiro altar que o Senhor requer. A fraqueza de Gideão ensina que até os vitoriosos podem tropeçar quando olham para o brilho do sucesso e se esquecem da fonte de toda a força. E, ainda assim, Deus o considerou um homem de fé porque soube ouvir, lutar e, por fim, reconhecer seu erro diante do Eterno. Hoje, essa lição fala conosco em meio a outro tipo de ouro, os ídolos modernos, os símbolos que criamos para substituir a confiança. Pode ser o desejo de controle, a busca incessante por reconhecimento, ou até mesmo aquilo que começou com boa intenção e se tornou vaidade. Como Gideão, somos lembrados de que nenhuma conquista é sagrada se não permanece submissa a Deus. O mesmo Espírito que chamou um homem simples para libertar Israel, continua chamando corações cansados para libertarem-se de seus próprios falsos altares. Que cada vitória que experimentamos, seja pequena ou grandiosa, aponte para o Criador e não para nós mesmos. Que a memória das bênçãos jamais se transforme em objeto de orgulho, mas em oportunidade de gratidão. Pois a verdadeira herança de Gideão não foi o efode dourado que o tempo corroeu, foi o testemunho de um Deus que transforma covardes em corajosos e ainda ama aqueles que erram tentando honrá-lo. Assim, aprendemos a olhar para o alto, lembrando, a fé não se prende ao ouro, mas a graça que nunca perde o brilho.